Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou aqui ler aqui mais um pouco da palavra de Deus. Eu parei aqui no Novo Testamento aqui, eu fiquei no livro parei aqui no livro de São João, capítulo 18. Eu vou ler aqui, pessoal, eu vou ler aqui uns 17 versículos mais deste capítulo de São João. Aí depois que eu ler esses 17 versículos mais desse capítulo 18, aí eu vou dar continuação no livro As 7 Eras da Igreja. Fiquem atentos aí, pessoal, a leitura da palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é o único Deus e todo-poderoso, Senhor dos senhores. Jesus é preso no Getsemane. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Oh, glória a Deus! Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus perante o sinédrio. Pedro nega a Jesus. Então a coorte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro.
Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas, e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E, se bem, por que me feres? Anás mandou-o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém.
Graças a Deus. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Assim muitos falam hoje. Às vezes você fala de alguém que nunca ouviu falar do Evangelho, né? Assim, às vezes você fala de Jesus para alguém, fala da verdade para alguém. O que é a verdade? Eles não sabem o que é a verdade. Muitas pessoas não sabem o que é a verdade. Igual Pilatos falou assim, disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Graças a Deus. A menina de ler aqui, pessoal, o capítulo 18 de São João. No próximo vídeo estarei dando continuação desse mesmo livro aqui, do capítulo 19 em diante. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Agora, pessoal, eu vou dar continuação aqui no vídeo anterior. Parei aqui nesse livro, As 7 Eras da Igreja. Esse livro aqui, pessoal, ó. As 7 Eras da Igreja, o título desse livro. É um livro composto com mais outros, com 10 livros. Tinha parado na página 194, vou dar continuação aqui. Porquanto Tomás de Aquino e Alvérios Pelagius formularam e afirmaram que o Papa parece ser aquele que o vê com olhos espirituais, não um homem, mas um Deus. Não há limites à sua autoridade. Ele pode declarar ser correto o que quiser e pode retirar de qualquer um seus direitos, desde que ele ache conveniente. Duvidar deste poder universal resulta em ser impedido de entrar na salvação. Os grandes inimigos da igreja são os heréticos que não aceitam o jugo da verdadeira obediência. Assim é o ensinamento do Papa, da Igreja Católica. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. 1 Timóteo 2,5. Porém, o Papa de Roma mudou a palavra. Ele a converteu em um mediador entre Deus e o homem, não homens. Portanto, agora ele interpõe-se entre o mediador e os homens, mas não há nenhum outro mediador exceto o Filho. O Papa anuncia a salvação através da Igreja de Roma. Porém, não há salvação a não ser através do Filho de Deus. Não é de admirar que os olhos chamejam em ardente juízo. Não é de admirar que os pés sejam semelhantes ao latão reluzente, enquanto ele se acha pronto para esmagar os reinos ímpios deste mundo, reduzindo-os a pó e poeira. Graças a Deus por esses fortes pés de latão. Eles passaram pelo juízo por nós. Eles agora são nosso fundamento, porque o que ele ganhou é nosso. Nós nos achamos identificados nele, em Jesus, o Filho de Deus. Foi nesta era que presenciamos a ascensão do islamismo, que negava o Filho de Deus e decretava morte a todos que se chamavam cristãos. Foi também nesta era que a falsa igreja desprezou o primeiro mandamento do Deus Todo-Poderoso e lançou-se
prontamente a quebrar o segundo mandamento, porque colocou o seu Papa no lugar de Jesus Cristo e estabeleceu e impôs a adoração de ídolos a tal ponto que significava morte para os que não concediam aos ídolos um lugar dentro da igreja. Somente sob o reinado da imperatriz Teodora, de 842 a 867, mais de 100 mil santos foram mortos porque consideravam as imagens sem nenhum valor. Certamente esta era deve se arrepender. A era, pessoal, que ele fala aqui é a era da igreja de Tiatira. Certamente esta era deve se arrepender ou perder tudo. Lá está o Senhor da glória, Deus mesmo, sua palavra posta de lado, sua pessoa rejeitada, porém mãos humanas e corações humanos não podem depô-lo. Deixe-os negá-lo, ele permanece fiel. Não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E quando eu vier com pés de latão e olhos chamejantes, darei a recompensa. Meu é o juízo, eu recompensarei, diz o Senhor. Graças a Deus, Senhor. Amém. Diz o Senhor. O elogio. Apocalipse 2,19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui, novamente, encontramos as mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo no apóstolo Paulo disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam essa relação com ele que Paulo descreveu como criados nele. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para nossa salvação, porém, as obras manifestarão nossa fé já depositada nele. As boas obras não salvarão você, porém, resultarão de uma vida salva como fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras, mesmo que um homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. O que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. É isso que os bispos e papas e a hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando e praticando toda a espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilharam como uma luz num lugar escuro enquanto continuamente praticaram o bem, porque eles retribuíam a maldição. Praticaram o bem, porque eles retribuíam a maldição com a bênção e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isto. Neste versículo, ele está elogiando seus filhos porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Os homens viam as suas obras
Os homens viam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor. Se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que seu coração é correto e não será algo que você finja, porque você fará a vontade dele quando ninguém a não ser Deus o vê, e você fará a vontade dele mesmo que lhe custe a vida. Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade deles é colocada entre obras e serviço, e esse é o lugar correto para ela, porque sem caridade nossas obras não são aceitas diante de Deus, e tampouco nosso serviço. Paulo, falando aos coríntios, disse: sem caridade eu nada seria, e tudo quanto faço é sem proveito, a menos que seja feito em caridade. Agora, você pode ver aqui mesmo que estes crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como um meio de salvação ou para ser admirado pelos homens. Eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Esse amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhem como eles se amam uns aos outros. João disse: a qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João 4,7. E aí, pessoal, findei aqui mais uma página do livro As 7 Eras da Igreja. Eu estou lendo aqui um outro livro com o título A Era da Igreja de Tiatira. Fiquei aqui na página 196, pessoal. Na próxima vídeo estarei dando continuação. Deus nos abençoe, pessoal. Até o próximo vídeo.